Gestante, os pródromos enganam. Tem muita mulher que começa a prodromar no reta final da gestação, vai pro hospital achando que tá em trabalho de parto, chega lá, é uma bandeja, um cardápio de violências obstétricas para vocês escolherem. Na verdade, vocês não têm nem autonomia para escolher nada. O profissional vai e executa. Meu nome é Aline Del Corvo, eu sou enfermeira obstetra, parteira, consultora de amamentação e eu ensino gestantes a viverem um nascimento seguro, se blindando das violências obstétricas. E hoje eu vim falar sobre os pródromos, né, gestantes? Você precisa saber exatamente o que é pródromo, como que acontece, o que fazer, como diferenciar, justamente porque eles estão relacionados ao aumento nas taxas de violências obstétricas quando você não tem o conhecimento de diferenciar uma fase da outra, né? E aí o que você quer viver? Você quer viver um parto seguro? Você quer viver um parto que daí você chega depois do parto e conta para todo mundo com muito orgulho, com alegria sobre o nascimento do seu bebê, né? Então eu tenho certeza que no seu coração é isso que você quer viver. Eu desejei isso também. Acontece que no meu primeiro filho eu deixei a vida me levar. Eu não tinha clareza, né? Não tinha discernimento, engravidei namorando, né? Não tinha casa, esse moleque não tinha quarto, não tinha berço. E eu fazia faculdade, gente. Eu andava, todo dia pra caramba do trabalho pra faculdade. Minha cabeça estava em outro mundo, eu não me preparei em nada, né? E aí, com o nascimento da Bianca, de fato, foi uma experiência transformadora. Foi quando eu me apaixonei pela assistência ao parto. Isso já vai fazer 7 anos, né? Exatamente no ano que eu me formei enfermeira obstetra, porque eu só era enfermeira antes de ser pós-graduada em obstetrícia. E eu vim aqui hoje te ensinar sobre os pródromos, né? Que os pródromos, ele é um sinal que marca ali o início do preparo do seu corpo para o trabalho de parto, mas os pródromos, eles podem não existir. Segura essa, chupa essa manga. Eles podem não existir para você. Eles podem durar algumas horas para você. Eles podem durar dias e semanas. Pasmem. Você tem a mesma cor de cabelo que eu? O mesmo olho que eu? O tamanho dos cílios que eu tenho? É natural. Não somos receita de bolo. Não somos receita de bolo. E se você continuar comparando o nascimento, o futuro nascimento do seu filho, né? Criando expectativas, se organizando mentalmente, sem adquirir conhecimento, a chance de dar ruim é muito grande. Antes que esfrie, né? Porque esses dias eu dei uma aula aqui, na hora que eu fui ver o café tava gelado. Então sejam muito bem-vindos. Eu preciso dizer que os pródromos, eles são sinais ou sintomas que precedem qualquer situação. O termo pródromo, né? Quando você joga lá no dicionário, vai trazer essa clareza para você. O pródromo é um termo que precede qualquer doença, qualquer sintoma ali no corpo, né? Então, por exemplo, é comum pessoas que têm enxaqueca referirem que antes da enxaqueca começar, ela começa com uma alteração de humor, uma fadiga, uma visão turva, bocejos. Isso são os pródromos da enxaqueca, né? Então, toda doença e toda condição que vai acontecer no nosso corpo começa com pródromos, tá? Agora, os pródromos do trabalho de parto também é uma sintomatologia que precede o trabalho de parto. E aí, acontece isso que eu falei, quando a mulher não sabe diferenciar uma fase da outra, ela vai parar no hospital achando que tá em trabalho de parto e fica vulnerável. E é disso que eu quero te proteger, tá? Então, os pródromos do trabalho de parto, as mulheres sentem em intensidades e frequências diferentes, tá? Isso quer dizer que tem mulher que sente pouco, tem mulher que sente mais ou menos, tem mulher que dói. Então, eu falei da frequência, agora eu tô falando da intensidade, isso varia demais, tá? Esses pródromos para o trabalho de parto pode incluir contração irregular, ou seja, o que é o irregular? Ela não tem uma frequência certa, um ritmo certo, ajustado, tá? Então, é muito comum as mulheres de pródromos, né, que estão nessa fase de pródromos, sentir uma contração de manhã, de tarde, de noite,
Ou então uma contração que é desencadeada por um movimento brusco. Então eu agacho para pegar um café. Um café não, o café tá aqui. Eu abaixo para pegar um lápis. Eu me estico na cama para puxar o travesseiro. Então esse estiramento muscular no abdômen, no tronco, pode provocar um pródromo. É muito diferente de trabalho de parto, que não tem nenhum movimento que estimula você entrar em trabalho de parto. Senão a gente plantava bananeira para entrar em trabalho de parto quando a mulher já tá lá com 40, 41, 42 semanas, né? Enfim, a gente faria qualquer coisa, o cross-parto, né? Mas não é assim que acontece, tá? Agora, para os pródromos, pode desencadear, sim, de algum esforço. Essa contração, né, dos pródromos pode, então, ser leve ou moderada, mas sempre ela vai estar bem espaçada, bem longe uma da outra, tá? Ela pode vir com uma sensação de pressão na pelve, né? O que é a pelve? Ali no assoalho, bem embaixo. Você pode sentir o bebê encaixando, descendo, e de fato isso é real, o pródromo facilita isso, né? Essas contrações de treinamento mais intensas, que é diferente da contração de treinamento que começa lá com 20 semanas, né? Essas mais intensas dos pródromos pode provocar essa pressão na pelve, cólica abdominal, como se você quisesse menstruar, sabe? Aumento do muco cervical, sim, uma mulher que está em pródromo, ela pode ter um aumento na produção de muco, pode ter saída de secreção sem cor e sem cheiro na região vaginal, ou rompimento do tampão mucoso, né? O tampão mucoso, já falei aqui pra vocês, né, que é um tampão que fica ali dentro do útero, exatamente no canal cervical. E esse tampão, o corpo se refaz, tem mulher que perde, tem mulher que não percebe. Eu nunca percebi tampão nos 2 nascimentos, né, do Breno e da Bia, eu nunca percebi tampão, perda de tampão. Mas se perde, fica tranquila que o corpo refaz, às vezes a mulher fica perdendo várias semanas do tampão e o corpo refaz novamente, tá? E uma das características dos pródromos é que ele tem uma duração de no máximo 30 segundos. Essa barriga que fica bolinha, fica parecendo uma bolinha de basquete bem dura. Tem mulher que fala assim, isso é pródromo, né? Isso é contração de pródromo. Eu achava que era o bebê se mexendo. É muito comum as mulheres referirem isso. Mas pode acontecer, como eu falei, de manhã, de tarde, de noite, a cada 20 minutos, a cada meia hora. Gente, isso não é trabalho de parto. Eu entendo que isso provoque ansiedade, né? Será que é hoje que nasce? Mas a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, porque se você, gestante, não aprender a lidar com as suas emoções, você vai ficar vulnerável à intervenção desnecessária, né? Se você chega no hospital nessa fase, vão te manipular. Você quer passar por uma manipulação sem necessidade? Eu tenho certeza que você não quer. Eu costumo dizer assim para as mulheres que eu faço esse acompanhamento de parto, né? Eu costumo dizer assim para as mulheres que eu faço esse acompanhamento de parto. Tá sentindo um desconforto? Vai tomar um banho e ver se passa. Se passa, é porque de fato é só pródromo, né? Às vezes a mulher precisa relaxar, ela tá tensa, ansiosa e ela faz essa sequência de pródromos com mais sintomas, né? E quando ela dá uma relaxada, e o banho do chuveiro faz muito disso, dá uma acalmada. Se a mulher tem pródromos muito acentuados, ela pode inclusive fazer uso de uma medicação comum aí das gestantes, né? Que eu não posso dizer aqui que medicação que é, porque eu estaria sendo negligente de falar nome de medicação aqui em rede social, né? Aí eu preciso acompanhar essa gestante mesmo, mas existem algumas medicações de uso comum, né? Por muitas pessoas, que essa medicação, ela pode, se for pródromo, ela abaixa um pouco a intensidade desses sintomas. Se for trabalho de parto, gente, não tem medicação que segura, tá? Isso não atrapalha em nada. Então, vai depender muito da intensidade dos sintomas que essa mulher tá sentindo, tá bom? Então, nosso corpo não é receita de bolo, presta bem atenção. Ainda que você tenha medo de viver essa fase, e eu entendo que o parto é uma questão nova para você, né?
Você nunca pariu antes, talvez, né? Não sei aí quem tá me assistindo, se você já teve um parto anterior ou não. Mas pode ser que não, né? É comum que você não tenha tido ou que você tenha tido uma experiência única de nascimento por hora na sua vida. E pensar em parir envolve para você uma variedade de sentimentos, né? Medo, ansiedade, aflição, empoderamento, né? Será que vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Como é que será que vai ser comigo? Será que eu vou ser bem acolhida, né? Eu tô aqui me programando, me antecipando em algumas questões, conversando com meu parceiro, mas será que na hora ele vai dar conta de mim, né? Então é tanta insegurança, tanto se, que é natural que quando chega essa fase, bata um coração apertado. Meu Deus, né? Será que é agora? Mas tenta relaxar, tenta sim dormir, descansar, porque se for trabalho de parto mesmo, gente, nada vai impedir que aconteça. Agora, se não for, você vai ficar aflita aí de uma forma completamente desnecessária, tá? E o que o pródromo, só para trazer contexto aqui, clareza, né? O que o pródromo faz internamente no seu corpo? Eu vou pegar meu boneco ali em cima, ó, para mostrar para vocês exatamente o que é o colo do útero. Vou pegar desse bonequinho do meio. Pegar do meu bonequinho aqui do meio, né? Então aqui, ó, a gente tem um bebezinho intraútero, certo? Aqui a gente tem, ó, o canal vaginal, certo? Tubas uterinas. E aqui, ó, isso aqui, gente, é o colo uterino. É o colo uterino que vai afinar. Ele fica fino igual um papel durante o trabalho de parto. E em dado momento ele começa a dilatar. Então olha só todo o trabalho que o teu corpo tem para favorecer o nascimento desse nenenzinho aqui, tá? É um baita de um trabalho. Esse aqui ainda tá pélvico, de bumbum, né? Ele é pequenininho ainda, tem muita coisa para acontecer até chegar naquele tamanhão ali, tá? Mas o colo do útero, ele é, na grande maioria das mulheres, ele é igual, né? Para todo mundo. Algumas mulheres têm um colo mais curto, então pode ser que o colo, ele amoleça mais rápido, porque o corpo tem menos trabalho, então ele amolece mais rápido, dilata mais rápido o colo curto. É muito comum as mulheres sofrerem aborto ou parto prematuro, que foi o meu caso com o Breno. Com a Bibi a gente conseguiu ficar até 37 semanas com muita fisioterapia pélvica, mas o colo curto, ele é desfavorável, né? Ele acaba colocando um pouco o bebê em risco por conta do risco de nascer cedo demais. Então, o que o pródromo faz aqui nessa região, né? Eu brinco com as minhas pacientes que o pródromo, ele é como um martelo de carne batendo aqui, ó, no colo, para esse colo ficar favorável. O que quer dizer favorável? Para ele ficar mais amolecido, para que na hora da dilatação, de fato, ele responda às prostaglandinas, às ocitocinas, a todos os hormônios que ele precisa ter receptores para de fato afinar, ficar bem fino igual papel e dilatar, como vocês veem aqui, ó, nesses quadros aqui, é uma dilatação de 10 centímetros, aquele marronzinho ali tá simulando a cabeça de um bebê, tá? Então, é importante que você saiba o que o pródromo faz. E olha que trabalhão que ele tem, gente. Ele tem que deixar essa carne aqui, ó, bem molinha, para que na hora necessária, essa carne aqui, ó, esse colo esteja já pronto para o nascimento do seu bebê, tá? Então, é exatamente isso que o pródromo faz internamente do seu corpo. E além disso, além de amolecer ali o tecido dessa região do colo para favorecer o trabalho de parto em si, o pródromo, ele também faz com que o bebê vai encaixando ali na sua pelve, né? A pelve, ela é regada de músculos, nervos, ligamentos, e os hormônios, eles vão agindo ali em cada centímetro daquela região da pelve feminina, justamente para ela ficar mais macia e dar vazão, dar espaço, expandir para o bebê descer. E o pródromo, ele faz muito disso também, né? Vai facilitando esse tecido para ele ficar mais maleável, porque 80% da estrutura da pelve é osso, então no que resta, os hormônios agem para poder deixar bem macio, bem flexível, justamente para dar vazão para o bebê conseguir nascer,
tá? Então o pródromo ele tem um papel muito importante, mesmo que você não sinta isso acontecer no seu corpo, isso acontece. É aquilo que eu falei bem no comecinho aqui desse episódio, dessa aula, né? Às vezes a mulher acha que é o bebê mexendo. Ai, a barriga tá dura, tá parecendo uma bolinha de basquete, mas é o bebê mexendo. É pródromo. Pode apostar que é pródromo. Então, quanto mais maduro estiver essa carninha do colo do útero, mais fácil vai ser a dilatação depois, tá? E Aline, fala pra mim então, o que eu devo fazer quando eu perceber que eu tô com pródromo, né? Gente, se vocês notarem que os pródromos estão acontecendo ali, e normalmente isso acontece após 37 semanas, né? No termo que a gente fala, antes de 37 semanas, se você tiver esse tipo de contração, que mesmo que esteja espaçada, uma de manhã, uma de tarde, outra de noite, mas que você tá notando que ela vem ficando mais próxima uma da outra e que você toma um banho, tenta relaxar, toma um chá, conversa e aquilo não dá trégua, é importante você conversar com um profissional de saúde para ser avaliada, não exatamente tocada, tá? Mas avaliada para saber se de fato é pródromo ou se você tá evoluindo para um trabalho de parto prematuro. Aí, como a gente tá colocando o bebê em risco nessa condição desassistida em casa, se isso começar a acontecer antes de 37 semanas e você vê que tá ficando mais intenso, converse com o profissional que tá te acompanhando na gestação para ter clareza do que é que você está vivendo. Agora, se você já está com 37 semanas de gestação, gestante do meu coração, não se apavore. Se a bolsa estiver íntegra, se você não tiver rompido bolsa, fique em casa, vai dormir. A melhor coisa que uma gestante faz quando está prodromando, que a gente brinca, né? Ela tá prodromando ainda, é relaxar, é sair para comer alguma coisa, é passear num parque, né? É fazer o que você gosta de fazer. É mercado que você gosta de fazer? Vai no mercado. Ah, não, Aline, eu gosto é ir na piscina aqui do meu condomínio. Então vá na piscina, né? Aproveita ali os seus últimos dias, né? Às vezes sem neném. Então vai fazer coisas que você não vai poder fazer quando o bebê nascer, né? Nos próximos 2 meses, pelo menos. Com o recém-nascido em casa, a gente já não sai com tanta frequência, né? Então é uma comida gostosa, é um restaurante fechado, porque restaurante aberto depois você vai poder ir logo com o bebê, mas restaurante fechado não é indicado. Então vai jantar com os amigos, vai conversar um pouquinho, distrair a cabeça, né? Porque a intensidade dos pródromos ela é menos notada por você quando você está distraída. E lembre-se, o seu bebê não vai nascer no meio da rua só porque você tá prodromando e resolveu passear um pouco, gente. Trabalhos de parto, nenhuma mulher pare sem perceber que tá parindo. Fica tranquila, sai, passeia, né? Vai fazer o que você gosta. Só cuidado com questões de risco. Então, pelo amor de Deus, né? Esses dias eu vi uma matéria que a moça foi andar de moto com 38 semanas de gravidez, entendeu? Moto não é lugar de gestante. Assim como dirigir, gente, com o barrigão batendo no volante também não, né? Então, faça atividades que sejam seguras pra você, tá? Não vai me subir numa roda gigante, né? Andar num carrinho de bate-bate, pelo amor de Deus. Mas vá se distrair. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que eu não quero que você gaste a sua energia à toa, perdendo o sono, se apavorando. Curta esse momento dos pródromos, né? Curta, porque o nosso corpo é maravilhoso, tudo acontece de uma forma tão perfeita que você merece curtir, tá? Então, siga sua vida normalmente. E o que você não deve fazer durante os pródromos, tá? Tá anotando aí ou vai salvar essa live? Então já salva. Clica agora ali embaixo no botão, salva essa live aqui para você depois lembrar o que você não deve fazer durante os pródromos, tá? Eu super recomendo, primeiro, que você não vá para o hospital, especialmente se você já estiver no termo, ou seja, recapitulando, com mais de 37 semanas, tá? Não vá para o hospital, gente, que a partir do momento que você chega no hospital falando que tá com contração, que tá sentindo dor na barriga, que acha que seu bebê vai nascer, a primeira coisa que vão te fazer é um toque vaginal.
que um toque vaginal promove em você, no seu corpo? Primeiro que é invasivo, óbvio que é. É desconfortável, eu não tenho dúvida que é. É horrível o toque vaginal. É horrível, né? Ainda mais se acontecer junto com uma contração. É muito desconfortável receber toque vaginal junto durante o trabalho de parto, né? E os pródromos, dependendo da intensidade, a contração, ela pode ser um pouco parecida com uma contração de trabalho de parto. É desconfortável, é invasivo, pode levar contaminação, né? Pode levar bactérias ali para a região do seu colo. E pode te gerar uma expectativa. Porque muitas mulheres já têm de 1 a 3 centímetros de dilatação fora do trabalho de parto, especialmente se estão gestando pela segunda, terceira ou quarta vez, tá? Todas as mulheres têm, né? Com o Breno, eu recebi vários toques, mesmo fora do trabalho de parto, e o colo era impérvio, que eles falam, né? Que não tem dilatação nenhuma. Já no nascimento da Bi, eu tive que ter um único toque vaginal e eu tinha 2 centímetros fora do trabalho de parto. Eu acho que eu tava com 35 semanas, né? Então, assim, não se faz, não tem necessidade alguma. Eu vivi o oposto, assim, de uma gestação para outra. E o correto é que ninguém te examine, não precisa ser examinada. O profissional de saúde que tá ali no hospital, ele sente a necessidade disso para fazer uma avaliação mais rápida em você, entende? Ele não tem tempo para você sentar e ele ficar ali monitorando. Deveria ter, né? Mas não é a política preconizada pelos hospitais, que é uma instituição que visa lucro. A rotatividade tem que ser alta, é um profissional médico para 10, 20, 30 pacientes que chegam ali em intervalo de 1, 2, 3 horas, tá? Então eles têm que ter essa agilidade nas consultas. Então é um protocolo deles, né? Receber uma gestante com queixa, toca. Não deveria ser assim, mas é o que vai acontecer se você for pro hospital, né? Aí você pode ouvir que tá com colo impérvio, e aí você vai, ai meu Deus, eu sou um palavrão de mulher. Eu não conheço meu corpo, eu achei que era e não era. Ou então, você pode ser desestimulada por esse profissional, especialmente se você for de convênio, especialmente se for um hospital privado, ele vai dizer assim pra você, ai, puxa, você não dilata. Ai, puxa, ele, dependendo de... Gente, você não conhece a pessoa que tá ali, o profissional que tá ali, entende? Pode ser que o profissional que esteja ali seja um parceirão da instituição que visa isso e ele visa isso. E ele quer logo te enfiar numa mesa de cirurgia, fazer uma cirurgia em você chamada cesárea para tirar o seu bebê, porque ele aumenta, né, o ibope dele com a instituição. Ai, porque no seu plantão não tem parto, né? Não tem cesárea. No plantão da fulana ela faz 4, 5, 6 cesáreas. Não tô chutando números aqui, tá? Porque como eu sou de SUS, no SUS a gente quase não tinha cesárea. Isso não é ruim, tá bom? A forma como se conduzia em hospital escola era complicada, mas não é ruim não trabalhar, estar num hospital em que a cesárea não é comum. Isso é muito bom, né? Pela estatística, isso é muito bom, tá? Então, o profissional que vai estar ali te avaliando, você não sabe de que time que ele joga. Então, ele pode te dizer absurdos ou até por inexperiência. Ele pode... Você nunca viu ele na vida. Ele pode dizer pra você, você tá em trabalho de parto. Não tá nada. Mas ele vai dizer que você está e quer te levar pra uma cirurgia porque você não dilata. E aí? Você vai contra o profissional que veste esse jaleco branco? Porque eu sei que na nossa cultura, muitas de vocês não discutem com um profissional só porque ele veste branco, só porque ele se intitula doutor. Gente, pelo amor de Deus! Não podemos achar que todo profissional é 100% fiel com a academia dele. Entende? Porque às vezes ele tá agindo assim por inexperiência. Vamos pensar que ele não queria te levar para uma cesárea. Ele tá te levando por uma inexperiência. Tá? Então é complicado. Fiquem bem atentas a isso. Então,
O que você não deve fazer quando você começar a prodromar, se você de fato começar a prodromar, o que você não deve fazer, se de fato você começar a prodromar, é ir para o hospital para tomar toque vaginal e intervenção. Não é para você internar, entende? Troca mensagem com o seu pré-natalista. Os profissionais bons, eles dão ali o número de celular, né? Se você faz um pré-natal no SUS e você não tem acesso a nenhum profissional, busque alguém até de forma online. E eu, inclusive, faço essa ponte com as mães de todo o mundo através do Fórmula do Parto, né? Porque eu sei que vocês precisam disso, se sentir seguras, ter certeza. Mas eu sei também que vocês são capazes sozinhas, tá? Mas Aline, fala pra mim então como eu devo, uma pergunta da caixinha inclusive que eu trouxe aqui, né? Como diferenciar os pródromos de um trabalho de parto? Pela frequência, pela intensidade e pelo desconforto do trabalho de parto. E eu não vou aqui florear trabalho de parto, não. É um trabalho de parto que exige muito do corpo e da mente da mulher. Ok, existem várias formas de lidar com isso e amenizar esses sintomas gerais. Mas é intenso sim, a gente não pode dizer que não, tá? Então as contrações do trabalho de parto, elas vão ficando mais próximas umas das outras. Com relação à frequência, é isso. Ela vai ficando de 5 em 5, de 4 em 4 minutos. Aí você pode ou anotar num papel ou baixar um aplicativo no celular para monitorar essa frequência. A intensidade da contração diz respeito à sintomatologia. Então aquela barriga fica bem durinha e você chega, opa, perdi o ar. Nossa, essa daqui era diferente da outra. Eu costumo até brincar assim, né? Gente, quando for trabalho de parto, você vai saber. Você vai, porque provoca um desconforto intenso, sabe? Então não é tão difícil a mulher notar que o padrão desse sintoma, dessa contração, ele mudou. Uma outra questão é o desconforto. Então, junto com essa intensidade, a mulher sente um desconforto na hora da contração intenso abdominal. Muitas vezes é uma dor, o trabalho de parto, a contração, ela vem das costas, irradia para a parte superior do abdômen e desce para a pelve, finalizando como se fosse uma cólica. Então, esse casamento dessas três informações, anota aí se você tiver com papel e caneta na mão, é intensidade, com desconforto e a frequência, ela vai ficando mais perto uma da outra, tá? Então, é muito importante, gestante, que você entenda e reconheça a diferença entre as contrações de pródromo. Primeiro vem lá atrás, com 20 semanas de treinamento, né? Que você já deve ter visto algum vídeo aqui para aprender sobre as contrações de treinamento. Na sequência vem os pródromos, né, que tem todas essas características. E as contrações do trabalho de parto, que são divididas aí em 3 fases, que a gente vai deixar para outros vídeos, tá? Mas é importante você conhecer todas essas fases para você não ir para a maternidade cedo demais e acabar sendo internada no momento errado e manipulada no momento errado, tá? Então, em um país cesarista como o Brasil, uma justificativa muito banal usada por aí para fazer cesáreas é a famosa falsa dilatação, falta de dilatação, na realidade, né? A mulher sente os pródromos, por falta de conhecimento do processo, vai para a maternidade achando que seu bebê vai nascer, acaba sendo internada, horas se passam, a mulher não dilata, pois ela não estava em trabalho de parto ainda, era só pródromo, né? Pode ser que ainda levasse alguns dias e acaba caindo em uma cesárea desnecessária, tá? Conversa aí com as suas amigas, né, com as suas vizinhas, com seus parentes mais próximos. Eu tenho certeza que existem mulheres aí na sua região, pertinho de você, que passaram por isso, tá? Especialmente em hospital privado. Isso acontece muito em hospital de convênio, tá? Hospital particular. Então, hospitais públicos, maternidades públicas e casas de parto atualizadas, e até hospitais privados mais atualizados, que é muito difícil, mas pode ser que aconteça, né? Existem sim profissionais que trabalham em cima de evidências científicas. Esses profissionais, que infelizmente ainda são poucos, a gente tem muito para evoluir como país, né? Eles entendem, mas as casas de parto, na grande maioria,
É fiel isso, tá? Eles entendem o processo de evolução do trabalho de parto, não internam a mulher antes de ela realmente estar em uma fase ativa do trabalho de parto. Porque quando o trabalho de parto acontece, a gente começa na fase latente. Depois que a mulher vai para uma fase ativa. Então, os profissionais que trabalham em evidência científica, eles não internam a gestante na fase latente, só interna na fase ativa do trabalho de parto, tá? E Aline, se os pródromos estiverem me incomodando, né? Recapitulando o que eu falei aqui, mas até acentuando. Recapitulando o que eu já falei aqui, mas até acentuando um pouco para você. Se você perceber que os pródromos estão te incomodando, opte por um banho quentinho. Coloque uma bolsinha de ervas na sua barriga, especialmente na região de baixo ventre, tá? E viva um dia de cada vez. Logo, logo, você entrará em trabalho de parto e faltará pouco para conhecer o grande amor da sua vida. Combinado? Contem comigo, tá bom? Um beijo.